Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar então aqui com a nossa série de vídeos com decisões do STF. Eu trouxe hoje para vocês, já vou colocar aqui, já vou colocar direto para a gente tentar ser mais rápido nesse vídeo, a DPF 187, que é conhecida como a decisão sobre a Marcha da Maconha. Essa é a forma que ficou conhecida a decisão, porque ela trata de manifestações públicas sobre descriminalização do uso de drogas. Tá? Só que, como vocês podem ver ali em cima, né, a decisão tem 200 páginas. A gente pensa assim, essa é uma decisão que foi decidida de forma unânime pelo STF, todos os ministros concordaram, não houve ninguém com voto dissidente, todos concordaram. Então, para que 200 páginas se todos concordaram? Muitas vezes a decisão é longa, porque alguns ministros discordam e aí os outros têm que avaliar aquilo que aquele ministro discordou e se manifestar a respeito, etc. Mas nesse caso todos foram a favor, todos votaram no mesmo sentido, que foi dizendo que a liberdade de expressão deve prevalecer, que as pessoas têm o direito de se manifestar sobre o que quiserem, mesmo que a conduta seja um crime. No caso, o tráfico e o uso de drogas é considerado crime, mas se manifestar sobre a descriminalização não é crime. Essa foi a decisão do STF. Mas, se vocês olharem aqui, logo na ementa, o STF, na verdade, tratou de 3 assuntos. Primeiro, eu coloquei em azul aqui, ele tratou da admissibilidade da ADPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Se pode ou não entrar com a ADPF sobre este assunto. Essa foi a primeira coisa que o STF teve que decidir. A segunda coisa era se poderia haver a intervenção de amicus curiae no processo, tá? Se poderiam haver terceiros interessados se manifestando no processo e quais as capacidades que esses terceiros teriam. E a terceira coisa, sim, foi a decisão de mérito, que tem aqui, Marcha da Maconha, manifestação legítima por cidadãos da República de 2 liberdades individuais revestidas de caráter fundamental, o direito de reunião e o direito à livre expressão do pensamento, a liberdade de reunião como pré-condição necessária à ativa participação dos cidadãos no processo político e na tomada de decisão no âmbito do aparelho do Estado. A liberdade de expressão como um dos mais preciosos privilégios dos cidadãos de uma república, fundada em bases democráticas, o direito à livre manifestação do pensamento, núcleo de que se irradiam os direitos de crítica, de protesto, de discordância e de livre circulação de ideias. A proteção constitucional à liberdade de pensamento como salvaguarda não apenas das ideias e propostas prevalecentes no âmbito social, mas sobretudo como amparo eficiente às posições que divergem, ainda que radicalmente, das concepções predominantes em dado momento histórico-cultural no âmbito das formações sociais. O princípio majoritário, que desempenha importante papel no processo decisório, não pode legitimar a supressão, a frustração ou a aniquilação de direitos fundamentais, como o livre exercício do direito de reunião e a prática legítima da liberdade de expressão, sob pena de comprometimento da concepção material de democracia constitucional. Então, é inadmissível a proibição estatal do dissenso. É necessário respeito ao discurso antagônico no contexto da sociedade civil, compreendida como espaço privilegiado que deve valorizar o conceito de livre mercado de ideias, o sentido da existência do Free Marketplace of Ideas como elemento fundamental e inerente ao regime democrático, a importância do conteúdo argumentativo do discurso fundado em convicções divergentes, a livre circulação de ideias como signo identificador das sociedades abertas, cuja natureza não se revela compatível com a repressão ao dissenso e que estimula a construção de espaços de liberdade em obséquio ao sentido democrático que anima as instituições da República. Então, aqui na ementa, que é o resumo, já dá para ver bem o que o STF decidiu. Depois, claro, traz toda a fundamentação. Eu não vou, claro, ler as 200 páginas, né? A gente nunca faz isso, mas eu trago alguns momentos que eu considero principais aqui para vocês, para dar uma ideia melhor. Por que surge isso, né? Por que surge essa discussão? Porque a gente tem no Código Penal o artigo 287, que diz que fazer publicamente a apologia de fato criminoso ou de autor de crime é um crime. Tá? Fazer apologia pública de fato criminoso ou de autor de crime é um crime, punido com pena de detenção de 3 a 6 meses ou multa. Aí, a Procuradoria-Geral da República questionou isso. Falou: no espaço público brasileiro, assim como nos mais diversos outros países, discute-se cada vez mais um tema de inequívoco interesse social, a criminalização das drogas. Isso já faz 10 anos, essa ação foi julgada em 2011. Então, em importante debate público, há um lado que defende a legitimidade e a eficiência da estratégia criminal no combate às drogas, enquanto o outro pugna pela legalização, ou pelo menos de alguma delas. Na presente ação, não se objetiva questionar a política nacional de combate às drogas adotada pelo legislador. Almeja-se, isto sim, afastar uma interpretação do artigo 287 do Código Penal, que vem gerando indevidas restrições aos direitos fundamentais. Então, qual era a questão que a PGR colocou? Interpretar que o artigo 287
proíbe uma manifestação pública pela descriminalização, é uma interpretação que é inconstitucional. Esse foi o pedido, basicamente, feito pela Procuradoria-Geral da República. Aí ela fundamenta, né, a liberdade de expressão é um dos mais importantes direitos fundamentais do sistema constitucional, ela representa um pressuposto para o funcionamento da democracia, possibilitando o livre intercâmbio de ideias e o controle social do exercício do poder. De mais a mais, traz direito essencial ao livre desenvolvimento da personalidade, uma vez que, como ser social, o homem sente a necessidade de se comunicar, de exprimir seus pensamentos e sentimentos e de tomar contato com seus semelhantes. O Constituinte brasileiro chegou a ser redundante ao garantir a liberdade de expressão em múltiplos dispositivos, rejeitando peremptoriamente toda forma de censura. Essa insistência não foi gratuita. Por um lado, ela é uma resposta ao passado de desrespeito a essa liberdade pública fundamental, em que a censura campeava e pessoas eram perseguidas por suas ideias. Por outro, ela revela o destaque que tal direito passa a ter em nossa ordem constitucional. Por isso, a liberdade de expressão protege simultaneamente os direitos daqueles que desejam expor suas opiniões, os sentimentos e do público em geral. Enfim, ela fundamenta, aqui nessa parte que eu coloquei em laranja, o pedido, porque que há um desrespeito à Constituição que protege a liberdade de expressão no momento que se confere alguma interpretação ao Código Penal, entendendo que o artigo 287 estaria proibindo alguém de se manifestar pela descriminalização de alguma conduta. Tá? Ela vai fundamentar. Fala também da liberdade de reunião, né? Que a liberdade de reunião é fundamental também para a liberdade de expressão e para a democracia. A liberdade de reunião traduz meio vocacionado ao exercício do direito à livre expressão das ideias, configurando, por isso mesmo, um precioso instrumento de concretização da liberdade de manifestação do pensamento, nela incluído o insuprimível direito de protestar. Impus desse modo ao Estado, em uma sociedade estruturada sob a égide de um regime democrático, deve de respeitar a liberdade de reunião, de que são manifestações expressivas o comício, o desfile, a procissão, a passeata, que constitui prerrogativa essencial dos cidadãos, normalmente temida pelos regimes despóticos que não hesitam em golpeá-la para asfixar desde logo o direito de protesto, de crítica e de discordância daqueles que se opõem à prática autoritária do poder. Esse foi então o pedido. A defesa veio falando aquelas três coisas que eu coloquei lá no começo. Primeiro, que não cabia a DPF. Segundo, a questão se poderia ou não haver o amicus curiae. E terceiro, a questão do mérito. Tá? Então, primeiro, ele vai falar se cabe ou não a ADPF. E ele vai dizer que sim, que cabe a ADPF nessa situação, porque há um preceito fundamental, em primeiro lugar, que está sendo discutido, que é o direito à livre manifestação do pensamento, o direito de reunião, o direito à livre expressão das ideias, certo? São preceitos fundamentais, são direitos fundamentais. Né? Por outro lado, a ADPF também é cabível, porque como está lá na lei da ADPF, ela é cabível quando não cabem outras ações, como por exemplo a ação de inconstitucionalidade, a ADI, e nesse caso não cabe a ADI porque o Código Penal é anterior à Constituição. E o entendimento do STF é, quando a lei é anterior à Constituição, ela não é inconstitucional, ela pode não ser recepcionada. Aí cabe a ADPF. Então é um outro argumento dizendo que cabe a ADPF. Parte 2. A pretensão era deduzida nesta sede processual, que tem por objeto o preceito normativo que antecedeu a promulgação da vigente Constituição, tratando-se, portanto, de norma pré-constitucional, exatamente por revelar-se insuscetível de conhecimento em sede de ação direta de inconstitucionalidade, e aí todos os precedentes. Não pode uma lei anterior à Constituição ser questionada por ADI, mas pode ser questionada por ADPF, é o princípio da subsidiariedade. A admissibilidade contra a interpretação judicial. Qual é o ponto aqui em questão? Algumas pessoas vão dizer que a interpretação judicial não poderia ser questionada por ADPF. O STF vai lá e diz que sim, pode sim. Mais do que outros casos. É um caso específico que sempre pode ser questionado por ADPF. Porque exatamente neste caso é que o poder público, de alguma forma, está descumprindo algum preceito fundamental. Porque antes dessa decisão, o que acontecia? Se havia alguma manifestação em relação à descriminalização do uso de drogas, muitas vezes um juiz entendia que aquilo era permitido, o outro juiz entendia que aquilo era proibido, porque tinha aquele artigo 287 ali do Código Penal, e havia então uma situação de insegurança jurídica, alguma das interpretações deveria estar descumprindo a Constituição. E o STF entende que pode ocorrer lesão a preceito fundamental fundado em simples interpretação judicial do texto constitucional. Nesses casos, a controvérsia não tem por base a legitimidade ou não de uma lei ou de um ato, mas se assenta simplesmente na legitimidade ou não de uma dada interpretação. Ou seja, interpretar que o artigo 287 do Código Penal serve para proibir uma manifestação pública é uma interpretação inconstitucional. Não é que o artigo da lei seja inconstitucional.
O artigo da lei pode ser aplicado quando a pessoa defende um crime específico que alguém cometeu. Alguém cometeu um assassinato e a pessoa faz uma apologia àquele assassino. Ela defende, ela acha que o assassino fez o certo, ela acha que tem que cometer aquele tipo de crime, certo? Mas não é o mesmo caso. Aqui as pessoas estavam se manifestando para que determinada conduta não fosse considerada crime e o STF entendeu que esta interpretação do artigo 287, que admitia a considerar crime a manifestação pública, era uma interpretação inconstitucional. Para isso, claro, em primeiro lugar, ele precisa dizer que a ADPF é admissível como forma de viabilizar uma interpretação adequada, tá? E aí entra o problema de hermenêutica, certo? A primeira objeção que se faz contra essa conclusão diz respeito à pretendida univocidade de sentido. Primeiro, pela polissemia de toda e qualquer expressão. Wittgenstein é um dos primeiros a dizer que as palavras não se apresentam tais quais etiquetas que se colam às coisas. De resto, estão todos suficientemente de acordo em que a presença de um significado claro atesta a hegemonia, por assim dizer, de uma interpretação específica, não a ausência ou superfluidade da interpretação como tal. Segundo, porque não há razoabilidade alguma em definir-se o sentido da norma a partir de sua estrita positividade e literalidade. Para o pensamento posterior a Kelsen, o problema da interpretação passou a ser o centro da própria concepção do direito. É a chamada virada hermenêutica da teoria jurídica. Rompe-se a dualidade de direito-sociedade, texto-contexto. O direito é texto como contexto social. Em cada ato interpretativo está presente o contexto com base no qual o intérprete faz os significados significarem. E terceiro, porque pragmaticamente o dispositivo vem transacionado ora para proibir, ora para permitir manifestações públicas em defesa da legalização das drogas. Aqui, esse ponto não vai ter como eu aprofundar, porque isso é algo que a gente aprofunda em outros vídeos, tá? Se vocês tiverem interesse, e eu recomendo que vocês eventualmente se aprofundem nisso, é a questão da interpretação. Os vídeos sobre hermenêutica são sobre isso. Tá? A interpretação atual, a hermenêutica atual, demonstra claramente que não existe um único sentido no texto. O texto, por si só, não traz a norma está além do texto. Então, não tem como argumentar que o Código Penal já disse tudo o que tem para dizer e, portanto, não haveriam várias interpretações, certo? Claro, isso requer um largo aprofundamento, tem vários autores que eu trago aí nos vídeos de hermenêutica sobre isso, mas é só para vocês mostrarem como isso acaba influenciando aqui a discussão no Supremo Tribunal Federal. A discussão prática é fundamentada, muitas vezes, por essas, por essas teorias, por essas posições que a gente vê no estudo da hermenêutica. Tá? Então, aqui vem isso só para mostrar para vocês do que eu coloco muitas vezes em outros vídeos. Aí vai colocar, né? O quadro de graves consequências as várias abordagens hermenêuticas do 287 do Código Penal podem ocasionar, com sérias e lesivas projeções sobre o natural exercício de direitos fundamentais. Um juiz entende uma coisa, outro juiz entende outra coisa, o STF tem que vir e dizer qual é o entendimento correto. E aí, então o STF veio e fez isso. É nesse cenário de incertezas exegéticas que se movimentam os cidadãos preocupados em externar de modo livre, responsável e consequente as convicções que professam e que desejam transmitir à coletividade. O regime democrático, longe de impor uniformidade de pensamento, estimula, numa perspectiva pluralística, a diversidade de opiniões e assegura a todos, sem distinção de caráter político, filosófico ou confessional, o direito de livremente externar suas posições, ainda que em franca oposição à vontade de grupos majoritários. Então, parte 1, o STF veio para dizer que cabe a DPF nesse caso. Essa é a primeira questão que o STF tem que discutir. Aqui a gente já está na página 36. Parte 2 é sobre o papel do amicus curiae. Amicus curiae é um terceiro, que aqui no caso ele admitiu como amicus curiae a Associação Brasileira de Estudos Sociais do Uso de Psicoativos e o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Essas pessoas, a Associação Brasileira e o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, puderam se manifestar no processo. Só que a Associação Brasileira tinha aumentado o pedido. O pedido era para que o artigo 287 do Código Penal não fosse interpretado no sentido de proibir manifestações públicas a favor da descriminalização. E a Associação Brasileira veio pedir mais do que isso. Só que o STF entendeu que o amicus curiae só pode se manifestar sobre o pedido que já foi colocado. Ele não pode fazer novos pedidos. Então, isso também foi discutido na ação. Então, isso muitas vezes acontece na decisão do STF. Tu está pesquisando sobre, por exemplo, a ação de descumprimento. Tu quer fazer um trabalho sobre a ação de descumprimento do preceito fundamental. Muito do que o STF coloca sobre
a ação de descumprimento do preceito fundamental está aqui nessa decisão, que seria uma decisão sobre direito de reunião e liberdade de expressão. Só que 40 páginas o STF se dedicou a falar sobre a admissibilidade da ADPF. Outras 30 páginas o STF se dedicou a falar da admissibilidade e dos limites da atuação do amicus curiae. Entendo que o amicus curiae, não obstante o inquestionável relevo de sua participação, como terceiro interveniente no processo de fiscalização normativa abstrata, não dispõe de poderes processuais que, inerente às partes, viabilizem o exercício de determinadas prerrogativas que se mostram unicamente acessíveis às próprias partes, como, por exemplo, o poder que assiste ao arguente e não ao amicus curiae de delimitar tematicamente o objeto da demanda. Né? Então, se isso for discutido novamente pelo STF algum dia, né? O STF vê nova questão envolvendo a atuação do amicus curiae, e ele precisar buscar um precedente que fale da atuação, ele pode buscar essa decisão aqui. A decisão sobre liberdade de expressão, sobre liberdade de reunião, trata também da atuação do terceiro que vai intervir no processo, o amicus curiae. Então, são 3 assuntos sendo decididos na mesma decisão. O direito de fazer sustentações orais perante essa Suprema Corte, além de dispor da faculdade de submeter. Isso aqui é o que o amicus curiae pode fazer. Além de dispor da faculdade de submeter ao relator da causa propostas de requisição de informações adicionais, de designação de perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre questões decorrentes do litígio, a convocação de audiências públicas e até mesmo a prerrogativa de recorrer da decisão que tenha denegado seu pedido de admissão no processo de controle normativo abstrato, como esta Corte tem reiteradamente reconhecido. Isso aqui ele não pode fazer um novo pedido. Esse foi o entendimento do STF em relação à questão da admissão e dos poderes do amicus curiae, e aí ele traz aqui toda uma fundamentação. Tá? Então, ele só vai decidir de fato o mérito da questão, aqui ele conclui, por tais razões não considerarei a ampliação do objeto da demanda proposta pela associação, cingindo-me unicamente ao julgamento da controvérsia constitucional ao exame do pedido, tal qual estritamente delimitado pela Procuradoria-Geral. Tá? Aí sim, na página 61, que ele começa a falar do mérito. Superados os aspectos preliminares, passo a analisar a pretensão deduzida na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. Claro, ele já tinha inclusive mencionado diversas questões, ele já antecipou, né, a decisão dele de alguma forma, já estava claro que ele vai decidir a favor da liberdade de expressão. Né? Ele coloca novamente o que está sendo pedido, né? Postula-se nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, que seja dada ao artigo 287 a interpretação conforme a Constituição, de forma a excluir qualquer exegese que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos. Então essa é a decisão que o STF vai tomar ao final. O artigo 287 do Código Penal não pode significar a criminalização de qualquer manifestação pela legalização de drogas ou de qualquer substância entorpecente, inclusive realizada de forma pública. A pessoa não precisa realizar esse tipo de manifestação de forma privada ou escrever um livro. Ela pode ir em praça pública e falar abertamente sobre isso, que isso não é crime, mesmo que o consumo e o uso sejam. Ela pode se manifestar a favor ou contra livremente. Tá? E aí, claro, ele fundamenta toda a decisão dele, impõe-se desse modo ao Estado, em uma sociedade estruturada sob a égide de um regime democrático, o dever de respeitar a liberdade de reunião, de que são manifestações expressivas do comício, desfile, procissão e passeata, que constitui prerrogativa essencial dos cidadãos, normalmente temida pelos regimes. Isso ele já tinha mencionado lá na ementa lá em cima, né? Vamos ver o que mais que ele coloca aqui na fundamentação dele. Eu marquei algumas coisas aqui em laranja para dar um destaque maior. Essa Suprema Corte sempre teve a nítida percepção de que há entre as liberdades clássicas de reunião e de manifestação do pensamento de um lado e o direito de participação dos cidadãos na vida política do Estado de outro, um claro vínculo relacional, de tal modo que passam elas a compor um único núcleo complexo e indissociável de liberdades e prerrogativas político-jurídicas. O que ele está falando aqui, né, é que não existe liberdade de expressão sem liberdade de reunião. As pessoas só podem manifestar seu pensamento se elas puderem se reunir para debater, não cada um ficar falando na sua casa sobre um assunto. Não é a verdadeira liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão, enquanto for um meio de aprofundamento da democracia, enquanto for o meio que as pessoas tiverem para, por exemplo, alterar as leis, elas precisam discutir isso coletivamente. Então, elas precisam se reunir. Então, liberdade de reunião e liberdade de expressão andam juntas. Não é possível pensar numa sem a outra. É sobre isso que ele está falando aqui. Vamos mais adiante para ver mais algum ponto interessante.
ainda é sobre o direito de reunião, possui de outra parte... isso aqui é interessante, claro, né? O direito de reunião possui de outra parte um aspecto de direito à prestação. O Estado deve proteger os manifestantes, assegurando os meios necessários para que o direito de reunião seja fluído regularmente. Essa proteção deve ser exercida também em face de grupos opositores ao que se reúne para prevenir que perturbem a manifestação. Tá? Então, não apenas o Estado deve tolerar a manifestação pública, ele deve, inclusive, garantir a segurança da manifestação. Se tiver mais de uma manifestação, ele deve garantir que essas manifestações não entrem em conflito, ele deve garantir a segurança. Disso resulta que a polícia não tem o direito de intervir nas reuniões pacíficas lícitas em que não haja lesão ou perturbação da ordem pública, não pode proibi-las ou limitá-las, assiste-lhe apenas a faculdade de vigiá-las para até mesmo garantir-lhes a sua própria realização. O que exceder a tais atribuições, mais do que legal, será inconstitucional. Tá? O sentido de fundamentalidade que se reveste essa liberdade pública permite afirmar que as minorias também titularizam sem qualquer exclusão ou limitação o direito de reunião. Está complementando que, óbvio, que esse direito que a gente acabou de falar, de reunião pacífica para se manifestar, não é só para as maiorias, isso é também para as minorias, tá? É para todo mundo. Então não importa se, aí ele coloca aqui, ó, não importa que seriam colocadas ideias desagradáveis, atrevidas, insuportáveis, chocantes, audaciosas ou impopulares, isso não interessa. Todos têm o direito de se manifestar e de se reunir mesmo em locais públicos. Na democracia governa a maioria, mas em virtude do postulado constitucional fundamental da igualdade de todos os cidadãos, ao fazê-lo não pode oprimir a minoria. Essa exerce também função política importante e decisiva, a de oposição institucional, a que cabe relevante papel no funcionamento das instituições republicanas. O principal papel da oposição é o de formular propostas alternativas às ideias e ações do governo da maioria, que o sustenta. Correlatamente, critica, fiscaliza, aponta falhas e censura a maioria, propondo-se a opinião pública como alternativa. Se a maioria governa, entretanto, não é dona do poder, mas age sobre os princípios da relação de administração. Então, obviamente, a gente precisa, eventualmente, decidir. A gente precisa tomar uma decisão. Na democracia, a gente precisa votar e a gente vai eleger determinados deputados e também prefeitos, governadores e presidente para o executivo. E essas pessoas vão elaborar a legislação. Se as pessoas eleitas forem a favor da criminalização do uso de drogas, o uso de drogas será criminalizado. Entretanto, isso não significa que aquela minoria que foi derrotada nas eleições não possa se manifestar. Essas têm o direito de se manifestar. Isso é parte da democracia e isso não pode ser retirado. O princípio democrático não é, pois, a tirania do número, nem a ditadura da opinião pública, nem tampouco a opressão das minorias, o que seria o mais rude dos despotismos. A maioria do povo pode decidir o seu próprio destino, mas com o devido respeito aos direitos das minorias políticas, acatando nas suas decisões os princípios invioláveis da liberdade e da igualdade, sob pena de se aniquilar a própria democracia. Certo? Aí ele segue fundamentando aqui, falando ainda sobre a importância do direito de reunião e da liberdade de expressão. Essa passagem aqui do Ronald Dworkin, que eu também já trouxe para vocês, mas não sobre liberdade de expressão, sobre hermenêutica, eu acho bem importante. Ele fala: uma ideia fundamental subjacente à liberdade de expressão é que o Estado não pode decidir pelos indivíduos o que cada um pode ou não ouvir. Como ressaltou Ronald Dworkin, o Estado insulta os seus cidadãos e nega a eles responsabilidade moral quando decreta que não se pode confiar neles para ouvir opiniões que possam persuadi-los a adotar convicções perigosas ou ofensivas. Qual é o argumento aqui? O argumento é: se os representantes eleitos, deputados, presidentes, senadores, governadores, seja lá o que for, têm determinada posição, são, nesse caso, a favor do combate às drogas através da criminalização. Isso não significa que eles têm o direito de tirar dos cidadãos o direito de ouvir a opinião oposta, porque as pessoas devem ser consideradas como seres inteligentes e autônomos, capazes de formar a própria convicção. Se tu ouve alguém argumentar que não deve se criminalizar o uso de drogas por N motivos, outra pessoa pensa deve se criminalizar sim, tu tira a tua própria conclusão. Eu acho que deve, eu acho que não deve. A questão é, o Estado não tem o direito de dizer para ti o que tu deve ou não ouvir. Tu que deve tirar a própria conclusão a partir dos diversos pontos de vista que outras pessoas possam estar defendendo, certo? Então, esse é o argumento central, que a gente já viu também em outros casos sobre liberdade de expressão.
legítimos, pois, sob perspectiva estritamente constitucional, a assembleia, a reunião, a passeata, a marcha ou qualquer outro encontro realizado em espaços públicos com o objetivo de obter apoio para eventual proposta de legalização do uso de drogas, de criticar o modelo penal, de repressão e punição do uso das substâncias, de propor alterações na legislação penal, de formular sugestões concernentes ao Sistema Nacional de Políticas Públicas, de promover atos de proselitismo em favor de posições sustentadas pelos manifestantes e participantes da reunião, ou, finalmente, de exercer o direito de petição quanto ao próprio objeto motivador da assembleia, passeata ou encontro. Então, ele fundamenta aqui, nem preciso mais mostrar muita coisa, que eu coloquei em roxo porque o que ele está citando aqui é da própria organização que organiza a Marcha da Maconha, que promove. Realizada anualmente a partir de 1999 em várias cidades do planeta, a Marcha da Maconha é caracterizada por série de eventos de apoio às políticas antiproibicionistas de redução de danos. Isso aqui, então, já tinha 12 anos ali que eles realizavam a marcha. E aí lá no site, no ambiente virtual mantido pelo grupo, os objetivos principais do coletivo são criar espaços onde os indivíduos possam debater, estimular reformas nas leis, ajudar a criar contextos sociais. O coletivo reafirma que suas atividades não têm a intenção de fazer apologia ou seu uso, nem incentivar qualquer tipo de atividade criminosa. Partilhamos do entendimento de que a política proibicionista radical, hoje vigente no Brasil e na esmagadora maioria dos países, é um completo fracasso, que cobra um alto preço em vidas humanas e recursos públicos desperdiçados. A Marcha da Maconha Brasil não tem posição sobre a legalização de qualquer outra substância, além da cannabis, a favor ou contra. Nosso objetivo limita-se a promover o debate sobre a planta em questão e demonstrar para a sociedade brasileira a inadequação de sua proibição. Então, ele foi lá, pegou lá no site que a marcha se promove a debater a questão, só que apenas sobre a maconha, mas a decisão foi sobre qualquer possibilidade de descriminalização do uso de drogas em geral. Se as pessoas quiserem debater sobre qualquer outra, podem também livremente debater. Claro, não podem usar, não podem vender, porque isso continua sendo crime, mas podem debater livremente. Tenho sempre enfatizado nessa corte, senhor presidente, que nada se revela mais nocivo e mais perigoso do que a pretensão do Estado de reprimir a liberdade de expressão, mesmo que se objetive com apoio nesse direito fundamental expor ideias ou formular propostas que a maioria da coletividade repudie, pois nesse termo guarda a convicção de que o pensamento há de ser livre, sempre livre, permanentemente livre, essencialmente livre. Logo em seguida ele vai concluir aqui o voto dele. Não vou ler o final, ele cita sempre a jurisprudência norte-americana, cita aqui, por exemplo, o Hugo Black nos Estados Unidos, que diz que a liberdade de expressão é o mais precioso privilégio de cidadãos, cita o Holmes, que fala lá no caso Schenck contra os Estados Unidos, que eu também já fiz vídeo sobre, cita jurisprudência norte-americana, que trata muito sobre essa questão. Tudo isso para chegar àquela conclusão que ele viu lá na ementa, certo? Que é inconstitucional interpretar, então, o artigo 287, aqui está, julgo procedente, a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para dar ao 287 a interpretação conforme a Constituição, de forma a excluir qualquer exegese que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos. Aqui na página 120 ele encerra, os outros ministros, apesar de concordarem, eles fundamentam também, mas eles apresentam os mesmos fundamentos porque eles chegam à mesma conclusão. Se vocês tiverem interesse, claro, em se aprofundar, eu li aqui li toda a decisão, mas eles vão chegar à mesma decisão, tudo foi decidido então por unanimidade, certo? Colocam aqui sempre decisões dos Estados Unidos. Entre os autores modernos que debatem a teoria da justiça, Habermas edificou uma teoria dos direitos fundamentais com base no elemento comunicativo. O autor alemão parte de uma constatação fática para alicerçar a teoria que defende o pluralismo. O consenso ético resultante da homogeneidade que existe nas sociedades pré-industriais não existe mais, de modo que as decisões públicas não podem ser justificadas como fundamento nesse acordo global de natureza ética. Ao contrário, nas sociedades contemporâneas, os indivíduos discordam veementemente sobre um leque variado de assuntos. Nesse mosaico cultural, que são as sociedades de hoje, a legitimidade das normas jurídicas só pode ser extraída do processo de autolegislação levado a efeito pelos próprios cidadãos. Essa é a concepção política, a primazia do processo democrático na construção de um direito legítimo. Ou seja, ele usa outro autor, fala do Habermas, fala outro autor que não foi usado pelo ministro anterior para chegar na mesma conclusão, porque cada ministro entende que tem que trazer uma fundamentação diferente, mas todos concordaram, então, em relação ao ponto principal. Espero que tenha ficado claro aqui, tentei fazer o vídeo um pouquinho mais curto, não ficou muito mais curto, mas ficou um pouquinho. Mas vale por 3, porque como eu mostrei para vocês, tinha 3 assuntos aqui sendo discutidos, que é a admissibilidade da DPF,
a participação do amicus curiae e, enfim, a possibilidade de liberdade de reunião, liberdade de manifestação, liberdade de expressão em relação à descriminalização de algumas condutas. Certo, pessoal? Espero ter ajudado aí vocês. Abraço.